Rapaziada, há um mês atrás, o Cellbit postou, né, um PDF de 19 páginas sobre a Sassá. Pra quem não sabe, eles já tinham meio que umas tretas, assim, há 7 anos atrás, onde a Sassá falou que ele era uma pessoa abusiva. E durante 7 anos, ela postava várias coisas no Twitter expondo isso e apagava depois. Então, o que gerou muita revolta e muita gente ficou muito puta com o Cellbit por ele ter se silenciado sobre isso. Na época também, ele falou que ele realmente era uma pessoa que merecia mudar, era uma pessoa meio tóxica, e ele chegou a postar isso naquela época. E foi um bafafá, até que ele chegou a postar isso. Por quê? Porque a Sassá fez um print muito mais pesado, aonde no print que ela postou no Twitter, falava que tinha sofrido agressão sexual. E a gente sabe que isso daí é uma coisa muito pesada, né? Muito mais pesada do que teve um relacionamento tóxico e tal. Isso daí é uma acusação muito grave, é um crime, né? E ela postou isso e apagou o print. E nisso o Cellbit, ele tava concorrendo, né, e tal, uma premiação mundial, e ele pegou e ele postou as 19 páginas. Basicamente, para resumir essas 19 páginas, brevemente, ele postou muitas coisas, muitos prints, sobre tudo que eles viveram e tal, onde nos prints, rapaziada, sendo bem resumidamente mesmo, ele fala que eles começaram a namorar e ela namorava outro cara. Então, eles começaram já errado, né? Que eles transaram numa... Ele tinha o print disso até do valor. Que eles transaram numa pousadinha lá. Eles se conheceram num evento onde ela estava namorando com outro cara. Ele sabia disso. E aqui tá o valor que ele pagou até na passagem. E ele perdeu a virgindade com ela nessa pousadinha. Tal. Falou que ele não gostava de sexo e que ela obrigava ele a fazer sexo. E falou sobre a sexualidade dele. Enfim, falou que ele ia recorrer às medidas judiciais e tal, e que esse crime aí que ela alegou era muito grave e que ele ia processar todo mundo. E de coração é uma acusação muito grave que ela fez. Falou que distorceu algumas coisas, que depois a gente vai ver no negócio dela, tem algumas coisas, gente, no vídeo dela, que realmente desmente algumas coisas sobre ele. Mas o que eu acho que é principal, e eu vou dar um spoiler aqui sobre o resumo, no vídeo que ela fez, porque a Sassá veio hoje e postou esse vídeo aqui. É um vídeo de 47 minutos, eu vou fazer o react, não sei se o Patrick vai deixar no vídeo o react, mas eu já vou resumir, se quiser um resumo. Todo vídeo ela parece muito, com uma cara muito triste, né, bem mal, ela chega até a chorar no vídeo. Ela mostra a mensagem que o Cellbit mandou para a mãe dela, onde ele falava, né, assim, falava mal dela, né, era bem tóxico. No vídeo todo a gente vê que os dois eram muito tóxicos um com o outro. E sim, ele era bem tóxico, ele era bem inseguro. Ele chegou até a falar do Yang, uma coisa que viralizou. Falou assim, se você quer, pega um idiota igual o Yang, que é popular, pra você fazer de otário. Aqui ela começa o vídeo falando dessa mensagem que ele mandou pra mãe dela, né, falando, eu queria que as coisas fossem boas e culpando ela, né, espero que mostre textão, pois acho que ela merece entender o meu ponto de vista, eu realmente tinha planos de sonho com ela. Era tóxico, os dois eram crianças e tóxicos, isso aí, rapaziada, inegável, tá, mano? O que esperar também do Cellbit? Falou que ele não deixava ela fazer faculdade, também porque ela queria fazer faculdade em São Paulo, ele morava, acho que no Rio Grande do Sul, e aqui ela mostra isso das coisas, entendeu? Porque você vai fazer em São Paulo vestibular e tal, e ele era bem tóxico nisso. Ele acusava ela de ser uma interesseira, uma safada, nesse sentido. Ela falou que ela ficou anorexa também, chegou a ficar anorexa, tá com 39 quilos, por causa dessa situação. É que um dos momentos mais difíceis foi porque ela deletou todas as coisas do canal dele, porque ele meio que obrigou ela a deletar, porque ele achava que ela era uma interesseira safada. Ela tinha umas amizades que provocavam muitos ciúmes nele. Enfim, gente, coisa complicada, né? Tô resumindo bastante. Aí, acho que a coisa mais pesada do vídeo, ela fala sobre a parte sexual. E eu acho que de tudo, a coisa mais importante é essa parte sexual. Por quê? Porque a partir do momento que ela acusou ele de agressão sexual, nesse vídeo em específico, ela foi um pouco... Ela já teve um outro tipo de argumento. E eu quero saber o que vocês acham. Porque, afinal, a acusação é de agressão sexual. E ela fala assim, mas vocês estão entendendo isso como estupro. Gente, agressão sexual é um estupro, né? E ficou parecendo. E aquela meio que desmonta isso,
falando que não quis dizer exatamente isso. Eu vou pegar só a parte exatamente. De muita coisa. Voltando pro tweet, é no contexto de sentir dor por um tempo prolongado e não ter... Ó, o tweet era o seguinte, pra quem não lembra, tá? O tweet era o seguinte, esse foi o tweet da acusação e é por esse tweet que provavelmente ela caiu por terra, que não tem o que fazer. Eu queria muito que vocês parassem de ficar revivendo uma agressão sexual que eu sofria, sem ter noção das coisas como se fosse engraçado. Infelizmente eu achava normal sentir dor e sofria uma pressão do caralho para alimentar a autoestima dele publicamente. Então eu falava merda achando que iria agradar. Tomer vergonha na cara, bando de imbecil. Então assim, rapaziada, não tem como. Porque aqui a gente só interpreta de uma maneira. A maneira que ele agrediu ela sexualmente. Não tem uma outra maneira disso ser interpretado. Então, apesar de no vídeo ela explicar como o relacionamento sim era tóxico de ambos os lados, e isso eu realmente não tinha dúvidas, eu acho que essa é a coisa judicialmente que complica muito ela. Porque mesmo as coisas serem tóxicas, ele, mano, a gente sabe como o Cellbit é egocêntrico pra caralho, ele não é flor que se cheira, ele tem um ego desse tamanho. E, enfim, mas isso aqui é muito mais pesado do que um relacionamento abusivo. E não tô desmerecendo um relacionamento abusivo, rapaziada, estou falando. O que é mais pesado, um relacionamento abusivo ou uma agressão sexual? Você entende que isso tem pesos na lei, isso aí, me desculpe, tá? Então, vamos entender como ela falou sobre isso. O tweet é no contexto de sentir dor por um tempo prolongado e não ter a força ou a confiança para me impor que eu usei o termo agressão sexual no meu tweet. Por falta de palavras para definir melhor. Nunca me referi a atividades forçadas, tanto que eu era completamente submissa. Isso era algo que eu me prestava a fazer, independente de como eu me sentia pessoalmente com isso. Um pouco contraditório essa afirmação. Tipo, nunca falei que era algo forçado, mas eu era totalmente submissa. Nunca nem disse que a agressão que eu sofri era só por parte dele, porque de certa forma foi uma agressão de mim pra mim também. Simplesmente doía muito e eu não sentia que podia falar, porque aquela era a minha função. Tanto que no próprio tweet eu digo que eu normalizava o que aconteceu, né? Não sei porque todo mundo pulou direto pra conclusão de que eu tava acusando ele de estupro ou coisa. Porque você falou que sofreu uma agressão sexual. Isso daí só tem uma... Mesmo que tente de alguma forma e tal, e aqui eu não tô menosprezando o abuso psicológico e tal, cara, mas a gente tá falando desse negócio. Não tem como, mano. Você falou, eu tive uma agressão sexual. Quem fez essa agressão sexual? Não foi você com você mesma. No tweet dá pra ver exatamente que foi ele. Então, é por isso que as pessoas interpretaram dessa maneira. As pessoas não tão loucas. Coisas mais graves, tendo em vista que a agressão sexual é um termo bem amplo. Mas fica o questionamento sobre o PDF dele, né? Se desde o começo a parte sexual foi tão difícil e ele me contou isso, por que ele resumiria nosso relacionamento em sexo? Ó, eu já te expliquei que foi a palavra, que eu vou desistir de conversar e deixar nossa relação ser só sexo. Ela fala muito também que a relação sexual deles demorava 40 minutos e por isso que ela sentia tanta dor. Que isso não era normal, provavelmente ele não tinha esse descobrimento aí que ele era sexual e tal. Mas de qualquer forma, ele fala assim, deixar nossa relação ser só sexo. Eu também duvido muito que ela obrigava ele a fazer sexo, que isso eu já falei várias vezes aqui, que pra mim não faz sentido, mesmo que o cara seja assexual. Porra, me perdoe, meu amigo, mas agora, volto a dizer, como eu tô falando, estou sendo imparcial. Ele também meteu o louco que ela obrigava ele a fazer sexo. Amigão, como assim? Ela sentou em você e te obrigou a você ficar duro, não sei o quê? Não tomava nada? Perdão, isso pra mim não faz sentido. Mas agora, a acusação dela é muito grave. A acusação dela é muito grave e aqui as justificativas delas não tem como. Esse cara de recém 18 anos, que não sabia o que estava fazendo, que era virgem, que não tinha ideia de onde estava se metendo, eu nunca conheci esse cara. Nossa, você me xingou de puta, você tenta achar merda, sendo que eu nunca fiz nenhuma. Mano, é óbvio que ele é extremamente tóxico. Ele é extremamente tóxico. Porque ele não confia nela, afinal ela começou um relacionamento já estando com outro. E os dois eram imaturos pra caralho. Isso dá pra ver. Mas de qualquer forma, ela vacilou imensamente quando falou de agressão sexual. Isso aí, rapaziada, não tem como, mano. Tipo assim, nenhum dos dois é flor que se cheira, os dois eram tóxicos pra caramba, mas ela passou do limite. No PDF dele, ele simplesmente faz a mesma coisa que ele fazia comigo no privado, que é revirar a minha vida, me chamar de puta, mentirosa e interesseira. Só que dessa vez, pra milhões de pessoas reproduzirem junto com ele. No geral, fica bem claro que eu não sou a vítima perfeita. Eu tenho os meus erros e eu tenho os meus defeitos. Isso não quer dizer que eu não sou merecedora de
amor ou bom tratamento, mas certamente eu sei o que eu passei e não tem nada a ver com aquele PDF. E é meio contraditório, porque ele já falou sobre ter sido uma pessoa ruim no passado. Isso é true. Isso é true. E aí eu vou ressalvar. Desculpa, não tô botando Cellbit como santo, porque ele também não é um santo, já falei pra vocês puseram como ele como um cara santo. Ele admitia que ele era tóxico pra caramba. E nesse PDF ele se coloca como o virgem assexual que sempre soube e que fazia sexo obrigatoriamente. Você entendeu que também é um extremo? Que também é a galera botar ele como um santo, botar o vilão e o bonzinho. A Sassá é a pessoa que tá mais errada. E ela vai ser criminalizada por isso, porque ela passou os limites. Mas achar que o Cellbit também é um santo, também não, né, amigão? Calma lá, né? Acho bem inconsistente com o relato dele de agora, que mudou uma opinião pública sobre mim, que não é realidade. Realidade que em 2018 e 2019 ele parecia ter consciência, mas parece ter esquecido agora em 2024. A questão, só sabe o que eu falo, não é que ele esqueceu, é que você acusou ele de uma coisa muito pesada. É por isso que ele se manifestou. E é por isso que ele pegou e ele defendeu a honra dele. Porque uma coisa é, os dois têm um relacionamento tóxico, tal, isso é zoado, não sei o que, são dois imaturos, enfim, dois lixo. Outra coisa é você acusar ele de agressão sexual. E o cara não fala nada. Tipo assim, não é que ele mudou esse pensamento dele, mas você foi muito mais deep, mano. Mas muito mais deep, não tem o que falar. Só que eu acho que é essa a questão. E nesses 47 minutos, rapaziada, de fato, ela prova sim, que os dois eram tóxicos um com o outro. Que não tinha confiança no relacionamento. Mas de qualquer forma, isso não inocenta o que aconteceu. Ela se ferrou e nada vai justificar o print dela. Nada. Ela deveria ter falado, me desculpa, eu errei na maneira como eu coloquei, quis dar a entender outra coisa, deu a entender outra coisa, e que vacilou mesmo, não tem o que fazer, ela errou a mão. Mas eu acho que eu já me estendi, já me expus demais. Essa briga é muito longa e é cansativa e eu fico confusa. Mas aí eu também vou ter que ser escrota. Essa briga é cansativa e é longa. O que você revivia todos os dias no seu Twitter durante 7 anos? Porque a Sassá, durante esses 7 anos, sempre postava em direta e depois apagava. Pra que ficar revivendo? Porque aquela fala, eu não aguento mais você viver isso. Mas todo dia ela postava, entendeu? Isso é muito complicado, mano, porque aí parece exatamente contraditório. Eu nunca tive o intuito de fazer uma perseguição com o Rafael. Vocês podem ver nos meus relatos que tiveram mais alcance, que foram em live, que inclusive eram apagados logo em seguida. Eles foram feitos em momentos de gatilho e fragilidade. E era onde eu estava acostumada a recorrer. Se vocês observarem as datas, vocês vão perceber que esses dois relatos que tiveram mais alcance aconteceram em momentos que me deram gatilho, que tem a ver com a história. Ele e muita gente em volta dele é bloqueado em tudo meu faz muito tempo. E eu evito proximidade com pessoas que têm proximidade com ele. Não é tudo sobre ele. É simplesmente a minha experiência e traumas impressos na internet. Acredito que mal acontece a diferenciação entre o que é hate e o que é meu desabafo. E assim, hater falando nas minhas coisas é um negócio muito recorrente. Só, por favor, se for pra ficar ignorando tudo que eu passei, então ignora quieto. É melhor ficar quieto do que fazer eu ler absurdos. Eu entendo o sofrimento de ter todo dia uma injustiça dita por alguém aleatório na internet. Não é exclusivo pra ele, isso acontece comigo, eu passo pela mesmíssima coisa, eu sei que é uma merda. Tanto que essa bagunça toda nasceu exatamente nesse contexto. Isso porque eu não consegui guardar pra mim essa dor e muita... Cara, entendi. Mas assim, de novo, mano, vou ter que ser escrota. Mas esse print acaba com ela, cara. É um hater falando. O que ele tem a ver com isso, entendeu? Eu sei que é foda, mas até aí ela pega, mano, um hater fala uma coisa, ela pega e fala que ele fez a agressão sexual. Você entendeu, mano? Não tem como, tá ligado? Eu sei que tem haters, são pessoas que falam muitas coisas, mas você tá na internet, cara. Você não pode atacar o cara que... Você entendeu? Não faz sentido. Nasceu exatamente nesse contexto. Isso porque eu não consegui guardar pra mim essa dor. E muitas vezes eu me arrependo amargamente de não conseguir segurar o trauma dentro de mim. É sufocante ficar quieta quando você passa por um relacionamento abusivo, mas abrir a boca sempre foi um tiro no pé. Como eu já falei. Vídeo próprio PDF publicado distorcendo minha imagem. Mano, agora eu vou ter um pouco de empatia também. Eu imagino que deve ser uma dor bem difícil pra quem passa por relacionamento tóxico. Eu já tive relacionamento tóxico. Mas de qualquer forma não justifica o que ela fez. Não justifica, mano. E uma coisa é fato, e ela provou nesse vídeo mesmo. O Cellbit não é um santo mesmo, ele era tóxico mesmo. Eu sempre acreditei nisso. Mas ela perdeu a mão. Ela perdeu a mão nesse último print, onde ela acusou ele de um crime
que ela mesma diz no vídeo que ele não cometeu. E por que ela acusou ele disso? Você entendeu? Eu passei 7 anos tentando me curar, de perder meu canal, de perder meus amigos, meu trabalho, meu psicológico, juntando caquinho por caquinho mesmo. E agora que ele puxou de volta, parece que nunca mais vai curar. Se era esse o objetivo do PDF, ele conseguiu. Eu nunca mais vou conseguir me desvincular disso publicamente. Se antes eu já não conseguia, então imagina agora. Desculpa, mas eu vou ter que perguntar. Você quer se desvincular disso, você queria se desvincular disso, ok, agora não tem mais como mesmo se desvincular, tem que postar mesmo, já era. Mas você queria se desvincular disso, por que continuava postando, entendeu? Se tava tudo quieto, era só deixar isso tudo quieto, sabe? Quando a gente não quer uma coisa, eu faço live, pô. Se tem alguma coisa que a gente não quer falar, a gente não dá moral, a gente bloqueia, a gente fala, não vou falar mais sobre isso e o negócio morre mesmo, e já era. Você não pode ficar alimentando aquilo, e ela era uma das pessoas que acabava alimentando isso. Imagino que realmente não superou, que deve ter sido uma coisa muito traumatizante e tal, mas ela perdeu a mão e ela ficava relembrando disso. Enfim, eu só terminei o serviço, eu dei um follow nas pessoas que seguiam ele porque eu realmente queria zero contato. Isso é recomendado para todo sobrevivente de abuso. Então ele e as pessoas próximas a ele sempre foram bloqueadas em tudo. Eu não fazia ideia que ele estava tendo essa premiação internacional. Que também vamos fazer um adendo, porque ele alega que eu acabei com a vida dele, mas, Mona, você... Isso é true. Isso aqui que ela tá falando é true. Ninguém destruiu muito a imagem dele, não. Porque apesar de que eu peguei, o pessoal falou assim, nossa, ele aguentou por tantos anos. Ok. Mas quando ela falou do bagulho da agressão sexual, aí realmente o bagulho pesou. Só que falar que destruiu a imagem do Cellbit, mano, ele limpando a bunda de dólares. O cara rico pra caramba, sempre teve um fandom gigante. Sempre pegou muito dinheiro, muito viu na Twitch, muito no YouTube. Falar que destruiu a imagem dele, a vida dele também, me perdoe, mano, mas dá pra ver que ele é, ou vítima também, tá, amigão? Porra, o cara se fez muito de coitado aí, não tem como também, né? Ai, ela me obrigava a transar, destruiu a minha carreira na internet. Aí também não, né, mano? Porra. Você estava numa premiação internacional. Eu acho que nenhuma palavra que eu falei na internet até hoje pode demonstrar o sentimento. E a minha esperança é que vocês entendam um pouco melhor agora. E talvez entendam porque eu nunca mostrei provas e nunca fui na justiça. Apesar de que ele quis me pintar de puta, traidora e interesseira, assim como fazia no nosso relacionamento, no fim, eu nunca quis comprometer o trabalho e vida pessoal dele. Muito longe disso. Eu quero ele bem e que ele nunca mais faça com alguém o que ele fez comigo. Fico um pouco mais tranquila com relatos de amigos próximos dele de que isso não acontece mais. Quero incentivar a todos que continuem consumindo, curtindo, assistindo o que for que te faz bem. E na boa, de uma vez por todas, eu só queria poder fazer o que precisava fazer para sobreviver e superar todos os traumas que carrego até hoje. Não acho que eu lidei da forma perfeita, mas eu fiz o que eu precisava para sobreviver e era o meu melhor na época. E eu preciso aceitar e entender isso. E só deixando claro, eu não quero que ataquem ele e muito menos ataquem a namorada dele. Minha única intenção com esse vídeo é restaurar minha honra depois dos absurdos ditos no PDF dele, que ele soltou às vésperas da tal premiação internacional, que eu nem sabia que estava acontecendo. Eu juro que eu não sei como todo mundo ainda acreditou nesses absurdos. Eu fui 100% questionada. Ai, me desculpa, Sassá, mas é como eu falei de novo. Existe uma diferença muito grande entre ele falar, tínhamos um relacionamento tóxico, não sei o quê, e você acusar ele de agressão sexual. Entendo que você tá defendendo a sua honra, mas nesse sentido, a honra do homem de ser acusado de agressão sexual, você vai me perdoar. Mas existe um abismo de diferença, um abismo muito grande. Eu imagino que você tenha traumas, eu espero que você fique bem, de coração, mas tu vacilou demais. Tu cometeu um crime, você fez uma falsa acusação naquele post. E nesse vídeo, apesar de ser um vídeo muito bom, onde ela mostra realmente que era tóxico, etc, etc, não anula a imagem que fizemos, porque nesse vídeo comprova que ele nunca te agrediu sexualmente. Comprova. Ainda mais quando você fala, porque ele transava por 40 minutos e isso me doía e me dilacerava. E entendo, deve ser complicado, mas isso não era a força. Isso não era uma agressão sexual demandada de alguém, que foi o que você disse no print. Eu não sou especialista no assunto, mas caso queiram entender sobre o fenômeno de silenciamento das vítimas, eu vou deixar 2 textos simples na descrição. Eu vou deixar também linkado uns influencers que me ajudaram a entender o que eu tinha passado e que me ajudaram a acelerar esse processo de cura. Não espero justiça. Porque ela sabe que não vai ter.
Ela sabe, mano. Principalmente na justiça de tribunal. Não tem como, mano. Ela acusou ele de um crime. Entendo que seja um relacionamento abusivo, que foi mesmo e tal, mas é um crime que ela acusou o cara. Foi pra outro patamar. Sabia de falar sobre o assunto Sassá pela última vez em live. Vamos ver. Bora. Ô, gente, antes de começar a live, eu quero só fazer um pronunciamento bem direto sobre o que aconteceu hoje no Twitter. Ela fez a mesma coisa que ela sempre fez todos esses anos. E a minha resposta já estava escrita no próprio PDF que eu postei há algumas semanas atrás. Tá aqui o print da parte que eu tô mencionando. Essa não é uma tretinha de internet que vai ficar É o que eu falei, mano. Ele tá certíssimo nisso aí. Ele tá certíssimo. indo e voltando. O resumo é simples. Eu fui acusado publicamente de agressão sexual e fui obrigado a me defender. Uma acusação que ela mesma hoje assumiu que era mentira. O meu pronunciamento segue sendo exatamente o mesmo. Eu não retiro nada do que eu disse naquele PDF. E eu vou provar no tribunal. Ela me acusou de agressão sexual, um crime, e depois assumiu que era mentira. Eu já entrei com um processo contra ela e a gente vai resolver o resto na justiça. Eu não vou falar mais nada sobre isso até o fim desse processo. Rapaziada, ele tá super certo. Não tenho o que falar, mano. Ele tá super certo. Foi o que eu falei. O negócio foi pra outro patamar. E aí, rapaziada? O que vocês acharam de tudo isso? Eu tentei resumir o máximo que deu. Não sei como o Patrick fez com a edição. Mas são as minhas opiniões. Minhas considerações finais, elas são o seguinte. Esse vídeo comprova, sim, que eles tiveram um relacionamento tóxico, tal. Isso daí eu nunca tive muitas dúvidas. Também falei que, mano, o Cellbit não é a vítima de, ai, nossa, ela me obrigava a fazer sexo. Porra, também não. Mas não tem como, ela cometeu um crime, porque ela fez uma falsa acusação de agressão sexual. E aonde no vídeo mesmo ela fala que não houve e ela tenta manipular como, não foi bem uma agressão sexual. Na verdade é porque doía, me machucava e isso era uma agressão. Só que, calma, na agressão sexual tinha um culpado. Então ele foi super certo em fazer o PDF e se justificar. Porque quando ela fala que ela veio se defender a honra dela, no caso a honra do cara que é acusado de agressão sexual, não tem nem comparação com um relacionamento tóxico. Então, é isso que eu penso. Eu acho que ela se perdeu totalmente, que ela fez um crime de falsa acusação, que ela vai perder nisso aí. Não tem como, esse vídeo não justifica e só comprova mais ainda que ela fez uma falsa acusação. E é isso, mano. Deixa aqui os seus comentários, o que você acha de toda essa bomba.